Este é o Juridicast, o seu podcast sobre marketing e negócios jurídicos, e eu sou Leandro Ramos. No episódio de hoje, vamos olhar para dentro, mais precisamente para dentro dos departamentos jurídicos das empresas. Em um cenário de pressão por eficiência, inovação e protagonismo do jurídico na estratégia de negócio, a formação de equipes de alta performance se tornou um diferencial competitivo. Mas como montar e manter um time jurídico que realmente entrega resultado? Como decidir entre contratações fixas e reforços temporários? E quais competências importam mais hoje? Conhecimento técnico ou visão de negócio? Para responder essas e outras perguntas, eu recebo o Benedito Vilela, sócio do escritório Chazin & Mello Advogados, headhunter na Lawrence Simons, um dos nomes mais respeitados na interseção entre gestão jurídica e estratégia corporativa. Benedito, seja bem-vindo mais uma vez ao Juridicast. Ô, Leandro, muito feliz de estar de volta aí contigo. Eu acho que se tem repeteco é porque o pessoal gostou, então acho que é o melhor endosso aí, tá de volta batendo essa bola contigo. Que bom, com certeza gostou, Benedito. E pra gente entrar aqui no tema hoje, quais sinais mostram que um departamento jurídico precisa reforçar sua equipe, seja com contratação fixa ou até temporária? Essa é uma excelente pergunta, Leandro, porque nós temos hoje, um cenário jurídico muito desafiador no Brasil. Tá. A gente brinca que no Brasil até o passado é incerto. Então, a gente precisa sempre, ter uma visão muito crítica, para não deixar criar um acúmulo de trabalho que prejudique o negócio. E o jurídico ele tem que ser um viabilizador do negócio, nunca um departamento que segure os negócios de acontecer. Então, alguns sinais que mostram isso seriam o aumento da carga, principalmente num acúmulo de trabalho que não tenha vazão, Uma diminuição da qualidade de trabalho, ou seja, o trabalho está sendo feito de uma maneira mais desatenta, com uma perda de qualidade das entregas, reclamação dos clientes, então o jurídico interno, ele tem que trabalhar com NPC, ele tem que trabalhar ouvindo o cliente, seja interno ou seja externo. E claro, a adoção de novos projetos. Quando a gente fala de IA, tudo hoje é IA, você precisa ter uma equipe pronta a atender essa nova demanda. Então, é hora de se reforçar sempre que você pensa em ter um novo produto ou serviço no negócio final ou mesmo um atendimento diferenciado no jurídico. E, Benedito, a gente sabe que as empresas, como um todo, elas têm cada vez mais limitações de recursos, E aí, nesse quesito, como priorizar, quais funções ou perfis contratar frente a uma limitação de recursos que ela acaba sendo natural, Eu acho que a primeira coisa que precisa ser feita na hora de analisar, porque nunca nenhum gestor jurídico vai ter uma carta branca. Contrata quantas pessoas você quiser. Esse é o sonho. Esse é o mundo ideal, Mas é difícil. É isso. É o sonho de 10 em cada 10 gestores jurídicos, mas a gente sabe que também acontece raramente, se é que acontece. Então, nessa hora, fazer uma análise de fortalezas e oportunidades, uma análise SWOT é fundamental, porque isso vai dizer exatamente onde o teu departamento está forte e onde ele está fraco. Tá. E qual é a necessidade estratégica de reforço? Qual que é a tarefa repetitiva e qual que é a tarefa estratégica? E sempre se priorizar aquilo em que há um ganho estratégico. Então, o ganho estratégico ele pode ser analisado seja pelo impacto no negócio, pela urgência, pelo aspecto financeiro, mas sempre de olho na urgência. E, Benedito, pela sua experiência, quais erros mais comuns as empresas cometem ao contratar advogados ou profissionais jurídicos para áreas, sobretudo, estratégicas? Olha, a gente percebe hoje que a contratação de sucesso, e meus anos de hunting falam isso, ela comete um erro muito grande quando ela prioriza, acima de tudo, a expertise técnica. O técnico acima do humano, o técnico acima do cultural, o técnico acima do DNA. Então, eu costumo dar nas minhas aulas, sempre a figurinha do chá, que, de forma sintética, seria conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento é expertise, é o conhecimento técnico mesmo. Tá. A habilidade é você saber fazer, é você saber colocar o conhecimento no lugar. E a atitude é você querer fazer. Então, hoje, muitas pessoas preferem priorizar a faculdade de primeira linha, os títulos graduados, mas sem analisar a parte comportamental. E o mercado, ele tem sofrido muito com essa parte comportamental. Das pessoas hoje estarem preparadas para entregar. Então, focar no alinhamento cultural, observando sempre a habilidade técnica, mas com uma adequação.
quem faz contrato para uma startup, quem faz contrato para uma empresa centenária, não é o mesmo contratualista. Isso vai muito do DNA da pessoa. E isso precisa ser valorizado para se evitar uma contratação errada. E, Benedito, o que você traz aqui, né? Eu, numa cadeira de gestão, consigo perceber isso, mas, por outro lado, também conhecendo bem o mercado jurídico, isso ainda é de alguma forma ou de outra, é um grande paradigma, né? Porque a profissão jurídica, ela por si só, ela é uma profissão técnica, né? Que tem baixa margem para erro e, historicamente, sempre priorizou o conhecimento técnico, concorda? Sem dúvida alguma, né? A figura do doutor. Exato. Então, assim, a gente fala assim, o doutor Benedito, me arrepia até hoje quando alguém fala isso. Eu falo, gente, eu não tenho doutorado, então vocês não podem me chamar de doutor Benedito. Mas sempre se valorizou muito o técnico sobre o humano. E eu acho que uma coisa, né, que até o advento da inteligência artificial como quebra de paradigma no mercado de trabalho, é justamente a gente poder valorizar mais o humano, né, porque o técnico ele começa a ser mais acessível. Então, acho que é fundamental uma nova visão sobre a advocacia para ter uma advocacia mais humanizada. E aproveitando esse gancho que você traz aqui sobre humanizar, né? Por mais que a gente busque contratar certo, né? E sobretudo se olha, né, os aspectos também comportamentais que você menciona, o fato é que essa pessoa nova, ela tem que ser integrada, né? Como um membro de um time. Seja uma pessoa que seja contratada de maneira fixa ou até um temporário, num regime de secondment. Como fazer essa integração, Benedito, né? De modo que esse novo profissional seja integrado à cultura e aos processos do time. Afinal de contas, cada empresa tem um modus operandi, tem como você bem colocou, uma cultura, né? Essa é uma pergunta excepcional, Leandro. E, de verdade, não importa se for secondment, se for terceiro, se for fornecedor ou se for um funcionário seletista. A integração, o onboarding é fundamental. Eu trabalhei numa empresa fantástica que ela tinha um programa de onboarding chamado Portas Abertas. Então, ele pegava os profissionais e levava esses profissionais até o negócio. Tirava do escritório central, do ar-condicionado, daqui levava. Só que ele fazia isso com o fornecedor, com o escritório terceiro, e todo mundo podia vivenciar essa expertise, né? Para quem tem curiosidade, é o McDonald's Brasil, que eu fui advogado lá há bastante tempo. E foi fundamental na minha carreira entender de onde viu o dinheiro, porque tá no escritório com ar-condicionado e uma Alphaville é muito fácil você dizer que estão fazendo a coisa certa ou errada. Esteja dentro do restaurante fritando um hambúrguer para você ver onde que o calo aperta. Então, essa expertise trouxe para minha carreira jurídica a necessidade de a cada novo desafio eu ia a campo. Eu ia buscar onde estava o dinheiro, onde estava o problema. Então, esse onboarding no negócio ele é fundamental e ele faz profissionais diferentes, ele faz integrações diferentes, tá? E isso tudo, lógico, com reuniões frequentes de feedback e o apontamento de uma figura como um mentor interno, um campeão interno, um padrinho. Falam muito desse programa de apadrinhamento hoje dentro das instituições. Sim. Porque algumas instituições são muito complexas para se navegar e você ter uma pessoa que te mostra os caminhos, que já passou por aquelas dificuldades, ela pode encurtar o processo, especialmente se for fora do RH, porque daí são pessoas que passaram pela mesma dor de uma forma não institucional na física. E passar pela mesma dor gera empatia. E a empatia gera conexão, gera engajamento. Então, acho que essa é a melhor forma de integrar rapidamente qualquer novo membro, independente da forma de contratação. E aí, aproveitando, como é que equilibra, Benedito, essa dimensão que você traz aí de conhecimento do negócio com competências técnicas, né? Porque, por um lado, né, eu entendo completamente essa sua visão, né, de entender do negócio, de onde vem o dinheiro, mas, por outro lado, o direito, ele é técnico, né? Então, como é que equilibra? Porque, né, eu fico me perguntando também se não corre o risco de, eventualmente, você se deslumbrar tanto lá no caso do hambúrguer, né? E esquecer as questões jurídicas, ou ainda, não esquecer, mas colocar num outro plano as questões mais técnicas. Eu acho que isso se foca num recrutamento bem feito. Tá. Um recrutamento bem feito, ele precisa analisar a parte técnica, sem dúvida alguma. Uma análise curricular, um background de experiência, tudo isso é fundamental. Mas você precisa também passar pela parte de quem é a pessoa que você está contratando, qual é o fit cultural da pessoa. E isso se apresenta como um desafio muito grande nos tempos modernos, em que tudo é problematizado. Então, o que você pode perguntar, o que você não pode perguntar? A minha dica de entrevistador, de headhunter, é justamente você dar espaço para a pessoa falar. Assim, conta aí o que você sente à vontade, de que você gosta de fazer no seu tempo livre, etc. Tenta entender qualquer pessoa, porque se a pessoa, por exemplo, tem um hobby super... gosto de colecionar insetos.
Tem um nome técnico para isso, mas assim, para não correr o risco de falar bobagem, não vou arriscar aqui. Essa vai ser uma pessoa organizada, meticulosa, etc. Eu gosto de praticar esporte, então é uma pessoa competitiva. Geralmente, quando a pessoa fala de si, você consegue pescar elementos que vão dizer se essa pessoa vai ter uma adequação ou não comportamental. E é muito da leitura também do perfil. Então, a pessoa, a forma de se vestir, a forma de falar, tudo isso contribui para isso. Então, entrevistadores experientes conseguem pescar esse tipo de coisa, mesmo que o candidato não queira abrir muito. E, Benedito, nesse cenário de uma nova contratação, quando contratar um recurso, né, interno ou ainda no modelo de terceirização aqui de secondment, quando seguir um caminho ou outro? Olha, isso é uma pergunta muito, muito interessante, porque vários clientes meus me fazem essa pergunta. Só que a verdade é que o mercado acaba muitas vezes se impondo a isso. Existem alguns padrões dentro das organizações que determinam que uma quantidade de faturamento ou mesmo uma quantidade de algumas áreas específicas determinam quantos advogados vai poder existir. O problema é que isso foi feito uma regra de primeiro mundo, onde as coisas são muito claras. Tá. Já no Brasil, você tem um ambiente extremamente litigioso em que o ambiente regulatório ele flutua muito. E essa flutuação gera uma necessidade que não necessariamente conversa com esses padrões estabelecidos internacionalmente. Mas para não me esquivar de responder a sua pergunta, eu diria que as posições estratégicas elas precisam ser focadas sempre que possível em recursos internos, porque é aquela pessoa que precisa estar mais enraizada possível dentro da organização. Contudo, posições mais operacionais ou posições mais inovadoras, posições que tenham aí a chance de não serem tão estratégicas, eu acho que elas podem sim ser terceirizadas sem o maior medo. É o que eu costumo brincar, que você nunca pode terceirizar a sua alma. Terceirizar a sua alma é sempre perigoso. Então, quando você está falando da estratégia, você está falando do DNA, tente priorizar a contratação permanente. Eu acho que é bem interessante esse framework aqui, digamos assim, que você trouxe, né? E, Benedito, numa equipe, né, de um departamento interno jurídico, né, que tem profissionais internos e externos, né, no caso terceirizados, como garantir que eles trabalhem de forma harmônica, né, sem gerar fricção? Olha, essa é uma pergunta de $1 milhão, tá? Porque eu já tive problemas nessa natureza algumas vezes dentro de alguns clientes. Por quê? O interno acha que o externo quer roubar o lugar dele. Olha só. O externo acha que o interno se acha melhor que ele. O externo queria ter as mesmas oportunidades e benefícios que o interno. O interno, às vezes, gostaria de ter a mesma liberdade que o externo. Então, você gera aí conflitos de percepções e conflitos de interesses que acabam necessariamente gerando fricção. Cabe à liderança tratar todos da maneira mais harmônica possível. Se possível for, deixando claro que formas diferentes de contratação não significam importância diferente quando for o caso. E eu acho que essa integração, sempre que possível, ela minimiza atrito. Então, por exemplo, vai ter reunião da equipe. Tá. Tem um e-mail geral do departamento. Coloque o e-mail do terceiro junto para ele saber o que está acontecendo. Vai ter um off-site, né? Um team building, esse tipo de coisa bacana. Leva o terceiro. Festa de fim de ano, leva o terceiro. Tudo isso faz a pessoa se sentir parte da equipe. E quando ela se sente parte da equipe, ela tende a perder de vista as diferenças. Quanto mais diferenças você coloca no tratamento, maior serão as fricções e maior vai ser a chance de desentendimento. Não, eu acho muito interessante trazer uma perspectiva prática. E aí eu tenho uma outra pergunta que é, do lado da empresa, né, que está terceirizando ali uma parte do departamento jurídico, existe eventualmente a preocupação de falar, bom, mas ele é um terceiro, eu não posso tratar igual, até por uma questão eventualmente trabalhista ou ainda, né, alguma gestão mais conservadora, fala, não, eu preciso deixar claro que é diferente. Na prática, você observa isso? Muito. Observo muito isso, né? Departamentos mais tradicionais, eles tendem a ter uma preocupação maior. Ou quem tem história, né? Quem já teve problema com isso no passado. Tendo sido gestor jurídico no passado de equipes vencedoras, uma coisa que ficou muito claro é que o processo trabalhista, ele nasce de uma falta de alinhamento no início e uma falta de respeito no término do relacionamento. Tá. Esse tipo de balizamento é o que gera a maioria dos processos trabalhistas. Quando você alinha bem a expectativa no início e faz o desligamento de forma mais humana e mais respeitosa possível, você minimiza a chance
vezes de atrito. Lógico, são N os motivos pelo qual alguém entra com um processo trabalhista. Mas uma grande vantagem do meu trabalho é que, além de headhunter, eu sou sócio de escritório e eu sou advogado trabalhando para as maiores empresas do Brasil e do mundo. Então eu falo, se a pessoa quiser processar a gente, provavelmente ela não está mais tão interessada num bom relacionamento com o mercado jurídico como um todo, porque com certeza isso vai impactar a carreira delas. Então, isso é um aspecto que meus clientes levam muito em consideração e meus candidatos também, porque eles sabem que eles vão estar brigando com o headhunter, o que não é estrategicamente inteligente. Com certeza. Por outro lado, o Brasil é um país litigioso, então a ameaça trabalhista ela sempre vai existir, né? Especialmente quando você tem um reforço da mentalidade sindicalista, por qualquer razão jurídica ou política que seja, você aumenta esse risco. Mas a bem da verdade que o terceiro sempre vai oferecer esse risco, não importa se ele tiver um e-mail interno, não importa se ele estiver na festa de fim de ano. Ele já vai ser um risco trabalhista simplesmente por existir, porque ele vai ter todos os requisitos que caracterizam o vínculo. Então, é difícil escapar disso. É melhor tratar bem o ser humano do que estar com medo dele. Com certeza. E em meio de tudo isso, você acredita que ainda tem gestores jurídicos que eventualmente, por conta desses riscos, não só trabalhistas, mas sobretudo os desafios de gestão que você mencionou na pergunta anterior, que no fim acabam optando por não seguir por esse caminho de terceirizar, por ter que lidar com tudo isso? Sim. Eu sou do interior, que a gente fala, né, que cachorro mordido por cobra tem medo até de barbante. Então, assim, as pessoas quando passam por experiências ruins, elas têm a tendência de demonizar o modelo. Falar, puxa, isso não funciona porque eu tive uma experiência ruim no passado. O que acontece é que a forma que se fazia o secondment antigamente, né, em que o secondment era muito jogado, e tem alguns que ainda fazem dessa forma, ela não tem mais muito futuro. Então, hoje, no universo de 1.493.000 advogados, segundo o censo da OAB de 2023, o secondment ele se torna uma forma de abrir portas para excelentes profissionais em excelentes empresas. Então, o gestor que fecha os olhos para isso, ele está muitas vezes se negando boas oportunidades de construir equipe e de resolver o problema de uma forma mais barata, mais assertiva e mais estratégica. E em que momento vale investir, né, num terceirizado, num secondment versus um talento interno? Você sabe que as coisas não são excludentes, né, Leandro? É muito legal você trazer isso. Hoje, muitos dos meus clientes, eles contratam o secondment para ser justamente uma experiência on the job. Então, a pessoa entra como um terceiro justamente para ver, puxa, tem um fit cultural? Tá. Deu liga, deu match aqui com a equipe, ele gostou do trabalho, a gente gostou dele, traz para dentro. Ou seja, pode internalizar depois. Pode internalizar. Hoje, quase metade dos profissionais que começam comigo como secondment, quando termina o projeto, eles terminam efetivados. E é tão legal que eles voltam para fazer a equipe deles depois. Então, isso virou uma nova forma de recrutar. E é interessante, né, Benedito? Porque reduz o risco de recrutamento, que ele é inerente ao processo, né? Porque ao mesmo tempo, se eu recruto um profissional, né, de maneira tradicional, se der errado, o risco é todo meu, né? Eu como departamento. Exato. E o grande problema é que muitas organizações acabam vendo o jurídico como uma área de apoio. Sim. A área de apoio significa que o RH vai se preocupar primeiro com o vendedor, primeiro com o comercial, primeiro com o financista, primeiro com quem traz dinheiro para casa, sendo que muitas vezes o advogado está trazendo dinheiro, ele está evitando gastos e isso não é visto. Dessa forma, o recrutamento do advogado ele fica para segundo, terceiro plano. E daí é 3, 4, 5, 6 meses que essa necessidade ela vai ser suprida e muitas vezes não a contento, porque o advogado ele é um técnico muito específico e não é todo mundo que sabe recrutar advogado. Então, essa é uma oportunidade da pessoa resolver o problema enquanto o problema existe e eventualmente internalizar, trazer para dentro, né? E não aumentar o quê? Aquilo que a gente estava falando no comecinho do bate-papo. É o acúmulo de trabalho, uma perda de qualidade, um atraso, perda de negócio. Então acaba sendo uma forma muito inteligente de resolver esses problemas de dia a dia. E Benedito, quais cuidados a gente deve tomar, né, para que um talento temporário não se torne um gargalo quando o contrato terminar? Porque você mencionou, pode ser que ele seja efetivado, mas eventualmente pode ser que não seja, pode ser que a empresa queira um outro profissional e como é que isso não vira uma questão lá no final? Não, e eu falei de vários casos efetivados, mas às vezes você está lidando com um caso que ele é temporário pela própria natureza, né? Sim. Então, às vezes, a implementação de um programa, de um software, a cobertura de uma licença maternidade, por exemplo, e daí você
você realmente vê que aquilo tem começo, meio e fim. Então, a necessidade de evitar esse gargalo é você não desvirtuar o caractere temporário daquela contratação. O que eu quero dizer com isso? Eu estou colocando o terceiro para pensar na estratégia de longo prazo da empresa, sendo que ele vai sair daqui a 2 meses. Isso é um erro. Então, você causou o próprio gargalo, né? E uma forma de verificar isso é faltando 1, 2, 3 meses para o término, você verifica e fala assim, olha, o que esse cara está fazendo que vai ter repercussão lá no futuro? E não passar esses projetos se a pessoa não vai estar mais lá para acompanhar. Ainda que ninguém seja eterno em uma organização, mas você já sabe do final. Então, ser estratégico também na passagem de demandas. Interessante. E Benedito, surgiu uma pergunta aqui que imagino que seja de muitos dos nossos ouvintes agora, que é como medir a efetividade de um reforço temporário, né, para saber se no fim essa estratégia valeu a pena? Com o fortalecimento, né, da controladoria jurídica, das operações legais, né, dos legal operations, você passou a ter jurídicos que cada vez mais medem as suas atividades, né? Seja de uma forma mais iniciante, como um controle via Excel, seja por meio de softwares de business intelligence, né? O BI, CLM, etc. Contratos, processos, etc. Tudo hoje é muito mais fácil de ser medido. Então, da mesma forma como você aplica essas medidas para o interno, você aplica essas medidas para o externo também, né? A efetividade. E isso com KPIs, né? Key Performance Indicators. Você consegue isso e também sempre buscando feedback interno, porque não importa só entregar a tarefa no menor prazo possível. Ela foi bem entregue, ela foi entregue de forma clara. Então, assim, colher feedback sempre, né? Aquela comunicação 360 e com base em KPI e um feedback atualizado, você faz uma análise desses resultados para ver prazo e qualidade de entrega. Legal. O nosso papo tá bom, Benedito, mas a gente caminha pro final e como uma última pergunta, quais tendências você enxerga para a gestão de equipes jurídicas aí nos próximos anos, né? Considerando sobretudo as mudanças no mercado de caráter até tecnológico, né? Como a IA que você mencionou agora há pouco. Olha, eu tenho estudado e escrito bastante sobre mercado e tendência, porque muitas pessoas estão com aquele famoso fear of missing out, né? O FOMO, né? FOMO, né? Com a inteligência artificial, porque você entra no Instagram, no LinkedIn, faça esse curso, faça aquele, você vai ficar de fora, você vai ser demitido, você vai ficar desempregado. Eu entendo que a tendência seja cada vez mais o advogado deixar de ser jurista e passar a ser um legal partner. Ele utilizar todo o conhecimento jurídico dele para se integrar cada vez mais ao negócio como um todo. Então, a gente vai ver cada vez mais advogados caminhando para outras áreas do conhecimento, seja por meio de microcursos, nanodegrees que eles falam, seja por meio de uma segunda formação. Então, o advogado que entende de marketing, ele vai virar o legal marketing, né? Ele vai fazer um curso de publicidade. O advogado que tem essa visão de administração, ele vai virar um PMO. E a gente tem visto advogados cada vez mais galgando cargos e influências fora do jurídico. Então, o que eu diria para o advogado? Entenda de tecnologia não para ser um programador, mas para saber o que está acontecendo, para saber quem contratar. Faça cursos, busque. E uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, seja curioso. A curiosidade vai ser o que vai fazer do advogado de hoje relevante amanhã e não mais ser descartado pela IA ou pelo mercado. Muito bom, Benedito. Eu agradeço imensamente por compartilhar sua visão estratégica, né, e pragmática sobre os desafios da gestão de times jurídicos, né, e sobretudo de times de alta performance. Leandro, muito obrigado por me receber de volta. É um prazer enorme. E daí já vamos pensar no ano que vem para a tríplice coroa. Com certeza. Obrigado, Benedito. Para você que nos acompanhou até aqui, se esse episódio te ajudou a repensar a estrutura do seu departamento jurídico ou ainda inspirou reflexões sobre talento, cultura e eficiência, compartilhe com sua equipe e com outros líderes que também vivem esse desafio. O Juridicast volta na próxima quarta-feira, às 7 da manhã, com novos debates sobre o que realmente importa no mercado jurídico. Até lá!